interpretada por Raul Seixas. Vamos lá ver se eu consigo acompanhar essa belíssima canção interpretada pelo nosso amigo e cantor maravilhoso Raul Seixas. Nasci há 10 anos atrás. Bem, agora a gente vai tentar fazer uma coisa bem legal, tá? Eu conto uma música que contava uma história que era mais ou menos assim. Eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo para pagarem seus pecados. Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho, vi Maomé cair na terra de joelho. Eu vi Pedro negar Cristo por 3 vezes diante do espelho. Eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada neste mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi as velas acenderem para o Papa, vi Babilônia ser riscada do mapa, vi Conde Drácula sugando sangue novo, se escondendo atrás da capa. Eu vi a Arca de Noé cruzar os mares, vi Salomão contar seus salmos pelos ares. Eu vi Zumbi fugir com os negros nos florestas pro quilombos dos palmares. Eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada neste mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada neste mundo que eu não saiba demais. Eu vi o sangue que corria das montanhas quando Hitler chamou toda a Alemanha. Vi o soldado que sonhava com a amada numa cama de campanha. Eu li os símbolos sagrados de Umbanda. Eu fui criança pra poder dançar ciranda. E quando todos pregavam contra o frio, eu fiz cama na varanda. Eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, porque eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada neste mundo que eu não saiba demais. Não. Estava juntos com o macaco na caverna. Eu bebi vinho com as mulheres na taberna. E quando pedra de pecou tremecer, eu também quebrei a perna. Eu fui testemunha de um amor de Rapunzel. Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu. E porque ele quer provar que tô mentindo, eu tiro o meu chapéu. Eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada neste mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada neste mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada neste mundo
né? Raul Seixas, nosso grande amigo que fez grande sucesso aí nas décadas de 70, de 80, e na evolução aí do nosso Brasil, né? Que está infelizmente muito triste, né? Infelizmente a gente poder estar assistindo essas... Depois eu vou cantar essa música aí que é show de bola. Era um garoto como eu, né? Eu gostava muito de cantar quando eu era adolescente. Mas aí, galera, deixa eu te falar. Pô, eu tô aqui para poder agradecer a todas as lojas e empresas que participaram, nos ajudando, comprando os nossos DVD para poder conseguir realizar o projeto da Luluzinha Jovem, tá, na comunidade de São Gonçalo, tá? Então, assim, as empresas dos comércios, né, das ruas aí, das regiões, não só daqui, como os outros municípios, que me ajudou para poder estar conseguindo. Eu não consegui arrecadar muito, né, mas pelo menos o pouco que eu consegui arrecadar já dá para poder conseguir desenvolver o trabalho na qual eu quero fazer para as crianças aqui da comunidade da qual eu trabalho. Fico triste, né, em saber que outros comércios vizinhos não puderam ajudar devido à inflação, né, entre aspas, tá? Porque inflação todo mundo tá. Eu tô aqui em São Gonçalo passando por toda essa dificuldade financeira, tá? Com mesmo todas as tribulações, com perseguições, eu tô aqui lutando e correndo atrás para poder estar conseguindo colocar em prática e também corresponder com aquilo que eu sempre falo com as pessoas. A palavra é muito importante, tá? Então, assim, eu conto com a colaboração de todos, tá? Que puderem estar ajudando e nos apoiando, tá? Eu não fico triste, tá? Eu entrego na mão de Deus, porque eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Porque o espírito de Natal para mim é isso, é ajudar o próximo, é ajudar aquelas pessoas que estão com dificuldade e que não têm a capacidade ou devido aos problemas que acarreta o nosso mundo, né, financeiro, acaba trazendo essas prejudicações para essas famílias, tá? Eu vou te falar porque eu vim de Jacarepaguá, eu sou da Taquara, né, lá da Estrada dos Teixeira. Lá as pessoas me conhecem como Paco, né? Quem me conhece como Paco sabe que eu aprontei para caraca. Fiz muita merda. Deixei muita gente, deixei muita gente de cabelo em pé, mas vou te falar, se eu tivesse que voltar e fazer tudo de novo, eu faria, porque foi a melhor época que eu vivi, tá? Porque eu fui criança, continuo sendo criança, porque o que só envelhece é a carne, a alma continua do mesmo jeito. Então, para quem não me conhece, tá? Nós somos da empresa Braiagli Telecomunicação, tá? Que é uma empresa que eu luto e corro atrás para poder estar desenvolvendo os trabalhos do projeto Sinal da Paz e Solidariedade, que é um projeto social onde eu apoio e ajudo as crianças da comunidade desenvolvendo a cultura e o entretenimento, resgatando o respeito de nossos pais da nossa época, época de roça, épocas que se dava bênção e ainda continuo dando bênção, ensinei meus filhos da bênção e vou permanecer com a educação que a minha família me deu, tá? Então, assim, fugindo um pouquinho do que eu estava falando, eu queria poder também estar cortando isso aqui, porque se eu der continuidade, né, eu vou falar até muito mais. Então eu prefiro ficar quieto. É a mesma coisa que mandar a Dercy Gonçalves a Dercy Gonçalves calar a boca. Duvido, meu filho. Dercy Gonçalves era uma pessoa muito correta com as coisas dela. Procurava sempre manter a sua dignidade diante da sociedade, que não era muito fácil naquela época, que era muito constrangedor devido a esses problemas, porque não havia o mundo informatizado e nem o mundo globalizado. Então, assim, eu vim de uma época que era roça. Quem leu o meu Quer Saber Bem da Minha Vida, é só pegar o livro e ler o livro o Meu Pé de Laranja Lima. Meu Pé de Laranja Lima. Existe um canal no YouTube, né, que você pode estar acessando e vendo as novelas, que se chama O Nosso Pé de Laranja Lima. Ali você vai pegar toda a parte da novela onde você vai estar vendo como eram as coisas na nossa vida. Zezinho, naquela época, sofria muito agressão familiar, não era por causa da violência. Aquela violência era uma coisa simbólica. Hoje a gente agradece aos nossos pais pela educação que nós tivemos, porque se não fosse isso, hoje nós não estaríamos aqui. Eu estou indo para a casa dos 40, né? Ano que vem, em 2018, eu completo 40 anos de idade, né? Já estou ficando com uma idade avançada, né? Minha vida toda foi trabalhar, né? Eu sempre lutei e corri atrás para poder conseguir me manter de pé, porque não foi fácil, né? Zezinho, ele era muito cobrado, porque como a família, ele vivia numa família muito rígida, né? E meu pai, o seu Paulo, era uma pessoa muito honesta e firme com as suas palavras e muito respeitador, inclusive até hoje tem um bom nome aonde eu moro, que é na Estrada dos Teixeira,
tá? Então, Estrada do Teixeira fica em Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro, tá? Então, assim, galera, Zezinho ele era mal compreendido devido às ações que Zezinho cometia, porque tudo que o Zezinho fazia, ele fazia em benefício para poder ajudar o próximo. Só que Zezinho ele não via como as outras pessoas viam. Zezinho ele era diferente. Zezinho ele aprontava pra caramba e se divertia com as suas peraltices, suas brincadeiras, com as suas diversões. Zezinho era um tipo de criança que, como ele não tinha dinheiro para comprar brinquedo, não era uma pessoa que tinha acesso a muito aos brinquedos, então assim o Zezinho ele pegava e criava os seus divertimentos, ele criava as suas brincadeiras para que as crianças, juntamente com ele, pudessem brincar. Na nossa época, quando a gente ia para os campos de futebol, jogar bola, aquelas peladas, né, que juntava-se um grupo e as empresas, como a empresa de ônibus da Redentor, né, que fica lá na Gabinal, em Jacarepaguá, e na empresa do Santa Maria, que fica lá na Curicica, eles cediam e cedem até hoje, que eu saiba, tá? Cedem os ônibus para as regiões onde a gente se juntava em grupo e ia para outros municípios jogar futebol e beber com os amigos e se divertir com os pagodes fundo de quintal e as músicas flashback da época da década de 70. Então, assim, era puro divertimento. Então, quando a gente entrava dentro do ônibus, a gente cantava rema, rema, remador, vai botar no cobrador, né? Então, quando essa canção era cantada, mas era por quê? Porque devido à brincadeira e à diversão, um dos nossos amigos sentava no lugar do cobrador. E a gente, para zoar o nosso amigo, cantava essa música para poder zoar ele. Aí o motorista, que se divertia com as canções e com a bagunça, começava também a cantar e acabava sobrando para ele. Mas era pura diversão e pura alegria naquela época, da nossa época, que não existia tantas leis. Hoje nós temos leis para tudo, né? Constrangimento é crime. Até falar a verdade, muitas das vezes rola processo. Então, assim, galera, eu peço a contribuição e a colaboração de todos que possam estar me ajudando. Eu estou copiando um pouquinho daquilo que eu aprendi na escola da onde eu estudei, que fica na Francis Raime. Isso que eu soube, eu estive na Curicica essa semana, né, tentando fazer alguns trabalhos, mas eu acabei não conseguindo desenvolver o trabalho porque eu tive que passar na minha tia para poder pegar algumas doações de roupas e alguns brinquedos que ela tinha separado para poder estar me ajudando nesse projeto. Então, na caminhada, parei numa loja conversando com uma menina, né, porque também a loja está muito parada, e essa menina, né, pegou e a gente conversando, falando sobre a nossa época, que eu sempre costumo resgatar a nossa história. E tinha um rapaz, né, lá na Estrada dos Bandeirantes, que ouvindo a nossa conversa, eu falando do meu pé de laranja lima, ele falou, você sabia que a parte, agora eu acredito que seja do filme, ele falou da novela, porque a novela foi gravada em São Paulo, o filme foi gravado em Bangu, então eu acredito que a escola que aparece no filme, tá, é a escola que é da Francis Raime, onde a minha família, a Lili, a Godóia, né, o Totoca estudou e depois logo eu fui estudar. E em breve eu também botei meus filhos, né, meus filhos para poder estudar. Foi ali que eles conseguiram desenvolver um pouco mais o entendimento e o conhecimento no estudo, né, porque Francis Raime sempre foi puxada no entretenimento e na diversão e na criatividade, resgatando o entretenimento para os alunos escolares, onde todos aprendem brincando e se divertindo. Não é à toa que a Francis Raime é considerada uma das segundas melhores escolas, né, que eu acredito que acho que a primeira deve ser Dom Pedro I, mas assim, a Francis Raime é considerada uma das agora na TV Cultura, ela é bem divulgada nos trabalhos na TV Cultura e no Fantástico sempre é notificado no Globo Repórter. Então assim, galera, eu acredito que tudo vem para o nosso bem, né? Porque eu assim, se você for prestar bem atenção na novela, como eu sempre falava, Zezinho ele sofria as agressões porque o Zezinho queria ajudar e devido ao constrangimento que a família sentia diante da sociedade, devido ao que poderiam dizer ou falar ou comentar, para que não passasse, porque as coisas na minha família tinha que ser de casa para dentro, da porta para fora, já era motivo de surra, e aí eu acabava apanhando por causa do constrangimento que a família sentia. Só que Zezinho, ele não sabia o que fazer. Eu acredito que meu pai colocou até o nome de Zezinho, não é porque por causa de José Vasconcelos, não. José Vasconcelos só foi o autor, perdão, foi o que escreveu o livro. Ele não tem nada a ver com a novela, inclusive até esse filme que fizeram agora, a segunda versão, não tem nada a ver com a novela, porque só eu posso responder essa novela, porque só eu vivi cada cena dessa personagem.
Eu me lembro que quando eu era criança, existia uma senhora que se dava o nome como Dona Carmen, né? Quem me conhece daquela época, a gente até tinha medo, porque existia uma cobra jiboia que tomava conta da casa da Dona Carmen. Eu era o único que não tinha medo da cobra. Eu entrava, não, minto, desculpa. Eu tinha medo quando entrava, mas eu ia. Eu nunca me deixei levar porque as pessoas falavam que a cobra atacava. Não, eu ia normalmente e lá chegava eu sempre contava, né? Ela era minha amiga e eu contava minhas histórias do que havia dentro da minha família. E assim, eu acredito que ela que pegou toda a minha história e acabou colocando em livro com parceria ao meu pai, que é Ivani Ribeiro, juntamente com meu pai, que é o Benedito Ribeiro, que tem o mesmo nome. Então assim, galera, eu não sei qual motivo, eu sei que esse livro, ele foi interpretado em várias línguas, foi divulgado em todos os países, e teve uma grande percussões em questão da novela que foi exibida e que vocês podem acompanhar. Eu estou lutando e correndo atrás para poder conseguir ver se eu consigo, desculpa, ver se eu consigo pegar a autoria deste livro. Porque se eu conseguir pegar a autoria desse livro, eu vou poder estar escrevendo a segunda versão que eu já estou planejando agora em 2018, poder estar escrevendo este livro, né, onde eu vou estar comprando um caderno de 10 matérias com uma caneta e aos meus tempos vagos que eu estiver sozinho ou não estiver fazendo nada, eu vou começar a sentar e lembrar, né, tudo que vivi da década de depois que eu me separei da minha família, no tempo eu convivi com São Paulo, né? Porque a novela, se vocês me perguntar tudo sobre a novela, eu vou poder te explicar porque eu entendo tudo que se passa na novela porque eu vivi tudo aquilo, né? Como o português, o padrinho do Zezé, que na novela fala a letra, que informa, que eu sempre gostei de escrever em letra de forma. A bombinha que foi estourada, que era na igreja católica, lá da capela, né? Que foi a primeira vez quando eu entrei numa igreja, e era época de festa junina, e a gente tinha acesso às bombinhas, e foi quando eu estourei a bombinha. E ali, mas naquela época não deu em nada não, só comentou porque o padre era grande amigo da minha família. Então assim, é muita coisa, é muita informação, porque se eu for parar e falar tudo sobre o livro, eu vou estar reescrevendo novamente um livro, porque só eu posso responder, assim eu vou sempre estar continuando falando. Então assim, galera, então o meu propósito aqui em São Gonçalo, depois que eu vim para cá, eu vim para morar. Eu fui morar em Niterói, né? Aí acabei vindo para São Gonçalo, né? E ali eu acabei atuando e morando com meu parceiro, com o companheiro e parceiro de trabalho, e comecei a desenvolver os trabalhos que é o do trabalho da Luzinha. O trabalho do personagem Florilda, né, que é o personagem que eu fazia antigamente, as pessoas achavam que eu era uma zombação por causa que em nome das minhas irmãs que eu juntei, mas não. Eu botei porque, devido ao ensinamento que eu tive na minha época, que eu agradeço muito, né, por ter apanhado, né, porque eu apanhei pra caraca, mas também eu fiz muita merda. Deixei muita gente quebrando em pé, aprontei pra caramba, mas vou te falar, valeu a pena, porque eu vim de uma época que pra pegar passarinho a gente ia pro mato, né? Então era roça, que é só ler a historinha do Chico Bento das antigas, né, quando ele era pequeno, que vocês vão entender que estou falando. E tem os desenhos também do Chico Bento que você pode assistir no YouTube. Então assim, galera, então o propósito de vir para cá foi questão dos trabalhos. Aí eu comecei a vir para cá, para São Gonçalo, conheci essa cidade. Eu lembro que eu já estive aqui há muitos anos atrás, né, com meu pai, fazendo uma visita, né, na cidade. Eu lembro que eu estava, hoje conheço como uma região, eu lembro que aqui passava o bondinho, eu lembro que eu sentei e fiquei parado só assistindo o bondinho, que na minha época eu achava que era em Ouro Preto, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, que meu pai também me levava muito para essa cidade, né? Então assim, então, assim, eu sempre fui muito aventureiro, né? Devido os maus tratos, né? As surras que eu levava e aquelas coisas todas. Então, assim, eu era muito uma pessoa, eu era uma pessoa muito peralta, sabe? Eu não tinha limite para as coisas. Eu aprontava, fazia, arriscava, aprontava e pagava as consequências. Então, assim, aí a gente cresce, pega uma maturidade, então a gente já não vê mais a vida como a gente via antigamente. Então, assim, galera, naquela época, ao me separar, né, eu fui morar, então assim, quando vindo para cá, para essa região, eu acredito que já tem um propósito de Deus. Mas por quê? Porque há muitos anos atrás, quando eu devia ter uns 12 para 13 ou 14 anos, não me lembro muito bem, eu sei que era muito adolescente, e eu estudava na Francis Haime naquela época. Então assim, quando eu fui minto,
eu já não estudava mais na Franciscana, eu estudava na escola Rosa do Povo, que fica na estrada do Rio Grande. E eu estava, na época, já não morava mais na estrada do Teixeira, morava na estrada da Barra da Estiva, né, que é a casa onde eu morei junto com a dona. Morava eu, né, a Godoia, que nessa época a Stefânia já tinha separado do seu Paulo. Tinha eu, a Godoia, a Lili, o Totoca e a Estefânia. E os nossos vizinhos tinham ainda os personagens da novela, como o Gabriel e a Dona Santinha, que tem um Vavá, né? Então, assim, naquela época, então as coisas eram bem diferenciadas. Então, eu era bem jovem e os ônibus, os transportes, a gente, na época, não precisava mostrar a carteirinha para poder entrar. E depois entrou a parte da carteirinha, onde a gente tinha acesso para poder estar entrando e saindo do ônibus a hora e o momento que a gente quisesse. Né? Até para a escola, quando eu ia de carroça, e muitas das vezes de carona com os meus amigos, que são os meus amigos até hoje, porque os verdadeiros ainda permanecem ao nosso lado. Né? O menino riquinho da novela é o Cacá, nosso grande amigo aí, nosso grande exemplo de vida aí, que sempre teve um grande caráter, uma pessoa muito boa, de grande coração, que tem uma família linda e que eu amo como se fosse da minha própria família. Né? Meu grande amigo e meu irmão Cacá, irmão e amigo de muitos da Estrada dos Teixeira, devido ao exemplo que tem em questão da educação que teve. Né? Não que a educação dele seja diferenciada dos outros, todas as nossas educações foram iguais em questão da nossa época, tá? Porque eu respondo pela minha educação, não respondo pela educação dos outros, perdão, digo assim, eu respondo pela minha educação, não respondo pela educação de hoje, que a educação é diferente. Na nossa época, eu aprendi apanhando, eu aprendi de castigo, mas tinha que aprender, não é verdade? Então, assim, eu peguei o ônibus, eu estava uniformizado da escola, e peguei o ônibus. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu não sabia pegar. E como eu ia muito com as minhas irmãs para a região dos lagos, em questão dos amigos dela, né? E eu ia muito para aquela. Então eu sabia como chegar, mas eu sabia também como voltar. Eu só pensava assim: se eu pegar o ônibus e soltar desse lado, eu tenho que pegar do outro lado, né? Para poder voltar caso eu desista. Então assim, eu peguei, fui, né? Até a ponte de Niterói, estava uma época nublada, né, um tempo chuvoso, eu estava muito triste, né, chorando muito, né, devido à má compreensão em questão da família não entenderem realmente aquilo que eu sempre desejei, sonhei em questão da minha vida, né, porque eu nunca quis ser igual a eles. Assim, faculdade, universidade fosse tão importante, não teria muitas universitárias, muitas pessoas da faculdade atrás das grades. Na verdade, na nossa época era uma época muito diferente, onde o respeito se havia muito mais entre as famílias, entre os amigos. Hoje está um pouco escasso, só quem realmente acompanhou a educação de nossos pais que ainda permanece do mesmo jeito. Então, assim, vou falar bem rápido que já estou terminando, senão eu não acabo. Porque mulher, quando fala, minha filha, prepara o guarda-chuva, que até com os sai, que eu não falo, eu disparo, né? Eu tô que eu puxei minha mãe, porque minha mãe, minha filha, quando fala, ela dispara. E outra, se tiver a copa, ela faz criar asa. E não é para acertar, não, tá? É para mandar o recado. E assim, então assim, aí eu tava lá na ponte de Niterói pra me jogar do local. E foi quando eu ouvi a voz de Deus falando ressoando em uma ventania, uma chuvoso, e falando, não está na hora. E eu comecei a indagar, discutir com Deus, e Deus falou, não está na hora, olha para frente. Aí eu avistei Niterói, que hoje eu conheço como Niterói, e falou assim, olha, aí ele pegou e voltou, e Deus pegou e falou novamente, tenho muita coisa para fazer com você neste lugar. Então, assim, eu na hora, ainda chorando, triste, né, meio aborrecido, fiz uma carona, fiz um sinal pro caminhão, o caminhão me atravessou para Niterói, eu sentei num banco de concreto que fica, como hoje eu conheço como terminal, e logo depois peguei novamente e voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, as minhas irmãs, né, estavam na sala assistindo televisão, minha mãe fazendo comida, como se nada tivesse acontecido, porque eu estava uniformizada como se eu tivesse voltado da escola. Eu era tão inocente que eu achando que se eu colocasse 2 fios de um alto-falante, sairia som do alto-falante. E fez explodir nesse mesmo dia, até nesse livramento Deus me deu. Olha hoje onde eu estou. Vim morar em Niterói, eu estou morando em São Gonçalo. Faço os 5 personagens da Luluzinha para poder resgatar a educação e entretenimento para as crianças que não conheceram a nossa época, não sabem o que é roça, não sabem o que é uma carroça, o que é um bicho, um animal, porque o mundo hoje está evoluído, está desenvolvido. As pessoas estão tirando tudo aquilo que Deus nos deu, que são os alimentos, né? As pessoas estão esquecendo de plantar, de cultivar os seus próprios alimentos e produzir. Porque hoje, antigamente, a gente para entender alguma coisa, a gente tinha que ir para as bibliotecas, que eram poucas.
E para buscar livro era poucos livros. A gente tinha que lutar, correr atrás, pegar de amigo para poder conseguir a matéria, para poder saber o resultado, entender as coisas, para poder tirar boas notas nas provas. Hoje nós não precisamos disso. Nós temos a informatização na palma da mão e na nossa frente. Então tudo que a gente quer saber em questão da vida, das coisas, a gente só ir lá e buscar que tem lá as respostas. Claro, tudo com sabedoria, porque tudo aquilo que nossos pais nos falavam que ia acontecer, estão acontecendo no dia de hoje. Não adianta ir para buscar religião e não ter entendimento e conhecimento e intimidade com Deus. Tá? Porque intimidade não é você estar tendo na igreja, ouvindo o pastor ou missionário falando, não. Você tem que estar lá, ouvindo a palavra de Deus, praticando, buscando e se alimentando espiritualmente para quando estiver se apresentar diante de Deus, se apresentar como uma das melhores pessoas. Porque só você responde possível. Então você tem que escrever a melhor carta da sua vida para que Deus possa recebê-lo da melhor forma possível. Apesar que Ele já sabe da sua vida antes mesmo de você ter nascido. E outra, cada um escolhe seus caminhos. Então aqui não estou julgando religião de ninguém, porque cada um segue aquilo que gosta, o que gosta de fazer, mas hoje com conhecimento e desenvolvimento e com a maturidade em questão da vida, né, porque dignidade não se compra com dinheiro, se compra com honestidade e caráter. Amém? Então assim, galera, eu vou terminar por aqui, o tempo já está passando. Espero poder estar falando com vocês outra vez. Vou ver, tentar cantar aqui, mas eu acredito que vai acabar o tempo e não vou conseguir falar. Vamos ver esse aqui, ó. Eu não sei se... Vamos ver se eu sei cantar essa música, né? Porque é muito difícil cantar. Tanto tempo que eu não canto, eu também com essa voz tá quente pra caramba, que hoje, esses dias, tem cantado pra caramba, né? Para vocês, um Feliz Natal, que Deus abençoe vocês e toda a sua família. Um feliz ano novo, que esse ano de 2018 seja melhor do que o 2019. Vamos plantar mais, vamos colher mais, vamos voltar à nossa velha origem para poder parar de ficar pagando esses impostos absurdos. Porque não é à toa que Jesus compara a gente com formiga. Só para alimentar as cabeçudas, ficar comendo filé mignon nessas costas, né? A paz do Senhor. Cantar esse, né? Porque, gente, é tanta música que não sabe. Então, eu tô fora. Eu tenho uma boca que acha cantar. Eu não sei cantar mesmo, né? Vamos ver outra aqui pra ele. Vamos cantar essa daqui, ó. Pam, param, paparam, papam, param, pararam. Pam, pam, vamos ver se tá Dona Aranha. A gente tá muito quente. Ei, quem é que tem medo de aranha aí, hein? Oi, eu não tenho, não. Luzinha. Olha só, ela vai subir pela parede. A Dona Aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte, a derrubou. E já passou chuva, o sol já está surgindo. E a Dona Aranha continua a subindo. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, sobe, sobe e nunca está contente. E atenção, crianças, agora a Dona Aranha vai descer. Tá bom, Luluzinha, vamos lá, hein? A Dona Aranha desceu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Logo após a chuva, o sol já está surgindo. E a Dona Aranha continua a descer. Ela é teimosa e desobediente. Desce, desce, desce e nunca está contente. E agora, sabe o que ela vai fazer? Não. A Dona Aranha vai subir. Ah, tá, vamos lá. A Dona Aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já está surgindo. E a Dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, sobe, sobe e nunca está contente. E agora, a Dona Aranha vai descer. Vamos lá. A
E a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já está surgindo e a Dona Aranha continua a descer. Ela é teimosa e desobediente. Desce, desce e nunca está contente. Quem já viu uma aranha teimosa que nem essa? A gente não pode ser assim não, né? Não, claro que não, Lulu. Tchau.